Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje tomo posse daquilo que a sua palavra diz ao nosso respeito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É promessa do Senhor e vai se cumprir nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Há um poder de Deus nesse lugar. Amém, meus irmãos. Pode tomar o seu lugar essa noite. Quero ministrar uma palavra para os irmãos essa noite. É o nosso 18º dia. E declarar que o Senhor ele vai tocar no seu coração nessa noite. Você vai ser ministrado pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus que é liberado a cada dia aqui sobre a sua vida, sobre a nossa vida. O Senhor tem nos abençoado, amém, irmãos? Nós temos sido presenteados com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é só palavras. Quando você ouve o Evangelho da graça, a palavra de Deus transmite essa graça sobre a sua vida, amém? Glória a Deus, aleluia. E o tema dessa palavra hoje, irmãos, é um tema muito conhecido, né? E muitas vezes nós vivemos ele no nosso dia a dia. Vamos falar de perdão nessa noite. E o tema desse 18º dia: quem perdoa, esquece. Né? Muitas vezes, infelizmente, os nossos casamentos, os nossos relacionamentos, muitas vezes estamos afundados em ressentimentos, amarguras, circunstâncias, falta de perdão, e nós não conseguimos liberar perdão na vida das pessoas. E isso causa muitas coisas ruins, negativas sobre as nossas vidas. A falta de perdão, ela causa até doenças, é comprovado pela ciência, irmãos. Ela causa doença na nossa vida. E hoje, a pergunta que eu te faço: tá sem pilha? Aleluia, glória a Deus. E a pergunta que eu te faço, meu irmão, é: se você é uma pessoa que é sempre mal-humorado, ou você é alguém que transmite graça ao outro? O cônjuge, a esposa, o marido. Aleluia, glória a Deus. Se você é essa pessoa, porque no nosso relacionamento nós precisamos que alguém ceda, que alguém abra mão. Porque se você não conseguir perdoar o seu cônjuge, a sua vida vai fracassar, seu casamento não vai avançar. Seu casamento, quando você guarda mágoa, né, no seu coração, isso destrói a sua casa, a sua família, seu casamento com o seu cônjuge, e as coisas no meio da sua casa, na sua família, em volta de você, elas começam a deteriorar, elas ficam difíceis. Por isso é necessário perdoar. O perdão não é uma escolha. O perdão é uma decisão. Você decide perdoar, abrir mão, largar para trás. E a palavra de Deus, ela nos fala aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Há uma necessidade de perdão. Nós devemos perdoar uns aos outros como Cristo nos perdoou. Cristo pagou um alto preço, e o maior exemplo de perdão na Bíblia é a cruz de Cristo. Jesus Cristo entregou a vida dele por nós,
e Ele perdoou os seus agressores na cruz do Calvário. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus que fala sobre o perdão. E muitas vezes nós não conseguimos perdoar. O perdão tem que ser na nossa vida um estilo de vida. Não é só acontecer uma circunstância aqui e eu falo, não, perdoei. O perdão é contínuo. O perdão é todos os dias. Porque nós somos pecadores. O único que é santo é Jesus. Então, quando você casou com o seu cônjuge, você sabia que você tinha unido com um pecador. E pecadores pecam, erram. O nosso casamento não é só mil maravilhas, irmãos. Muitas vezes nós vamos pecar, nós vamos fazer coisas desagradáveis, nós vamos falar algo que vai constranger o nosso cônjuge. E é necessário que nós possamos ter o perdão, porque o perdão, ele muda a circunstância da nossa vida. O perdão, quando ele acontece constantemente na sua vida, você tem um casamento saudável. Porque o perdão, ele te libera, irmãos. O perdão na nossa vida, ele é uma ponte. Né? O perdão não tem parede. Quando você libera o perdão, você atravessa a ponte. E aí você decide deixar para trás. Abrir mão do ego, do seu orgulho, que muitas vezes você carrega aí dentro a mágoa, e isso te atrapalha de ter uma vida abençoada. O diabo usa a falta de perdão, o rancor, para destruir a sua família, os seus relacionamentos, o seu casamento. E é por isso que nós temos que ter essa atitude, nos posicionar, porque Jesus teve essa atitude lá na cruz do Calvário. Jesus, ele te perdoou quando você ainda era pecador. Jesus, ele não chegou em você e te condenou, nem te apontou os seus pecados. Quando você guarda mágoa, rancor e não consegue perdoar, você está dizendo que você é melhor do que Jesus Cristo. Você não pode levar em conta aquilo que você tem vivido com o seu cônjuge. Porque o perdão, quando você não perdoa a pessoa, você simplesmente, ouvi uma frase que você simplesmente está bebendo veneno, dando veneno para o outro, mas quem está morrendo é você. Ou seja, precisa abrir o coração. Os casais precisam conversar, precisam se perdoar. Para o seu relacionamento dar certo, tem que ter perdão. Foi assim que Jesus agiu. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Está lá em Isaías capítulo 43, versículo 25. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. O Senhor não lembra dos seus pecados. Mas nós, famílias, casais, muitas vezes guardamos uma lista. Muitas vezes nós fazemos uma lista de coisas, de ressentimento, de ferida, de palavras que as pessoas nos falaram, de mágoas que as pessoas nos falaram, nos machucaram, e a gente não consegue liberar o perdão para o cônjuge. E isso acaba com a sua vida espiritual, com a sua vida emocional. Porque o perdão não é para a pessoa que precisa. O perdão é para você. Quando você pede perdão, você está dizendo para o Senhor que é você que precisa de mudar. Você precisa perdoar o seu cônjuge. Você não pode levar uma vida indiferente com ele. Muitas vezes a gente usa algumas coisas na nossa vida para não perdoar as pessoas. O Senhor é poderoso. Se Ele mesmo abriu mão, abriu mão dos nossos pecados, nós também devemos fazer aquilo que Cristo fez por nós. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 14:
se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se perdoar. Se você não consegue perdoar alguém que te ofendeu, talvez o seu patrão falou algo para você. E nesses dias nós estamos voltados aqui para a família, para os casais. Se você não consegue perdoar sua esposa, que está com você todos os dias, a palavra de Deus está dizendo, o Senhor não vai te perdoar. O sacrifício de Jesus só é válido quando você decide passar a ponte. Você precisa entregar para o Senhor o seu coração. Quando você perdoa, você é liberto. O perdão, irmãos, na nossa vida, ele se torna o quê? Uma dívida. Mas quando você abre mão, como Jesus fez, pegou os seus pecados, te perdoou e jogou no mar de esquecimento, a Bíblia diz que toda a sua dívida foi cancelada. Ele apagou o escrito de dívida, ele te perdoou. E hoje você precisa liberar o seu cônjuge. Todo castigo, todo pecado, Jesus perdoou. Nós precisamos tomar essa postura. Todo pecado, toda dívida foi cancelada. Você precisa levar em consideração aquilo que a palavra de Deus diz sobre o seu casamento. A falta de perdão é confirmada, é comprovada pela ciência. Ela traz vários tipos de doença. Eu sempre ouvi nos encontros falando sobre isso. Perdão causa doença. A falta de perdão, amargura, rancor, ele causa feridas. E isso causa doença, causa depressões. Vários tipos de doença pela falta de perdão. Você precisa abrir o seu coração nessa noite, deixar o Espírito Santo entrar aí e te mostrar qual área você precisa perdoar. Você precisa abrir mão do ressentimento, de coisas passadas. Você não pode ficar colecionando situações que aconteceu lá atrás. Você entregou sua vida para Jesus, você se tornou uma nova criatura, e muitas vezes você ainda volta lá atrás. Você precisa seguir em frente. Jesus já perdoou, Jesus já lavou nossos pecados, toda dívida já foi paga. O Senhor, Ele não está olhando sua iniquidade. Por que você está acusando seu cônjuge? Por que você está acusando seu marido, sua esposa? É muito fácil, irmãos, eu apontar o dedo. É muito fácil eu falar que essa pessoa fez isso, fez aquilo, e eu colocar aqui muitas coisas, muitas circunstâncias, dar nome aos pecados, às mágoas, às coisas que aconteceu, que ele fez para mim. Mas quando eu decido perdoar, quando eu trato com esse pecado, que é a falta de perdão é pecado, eu preciso ser tratado, porque o Senhor só nos perdoa se você perdoar. Muitas vezes acontecem situações na sua casa, no meio da sua família, brigas, irmãos. Eu conheço pessoas, irmãos, que tem muitos anos que não se fala, por causa de uma palavra. Eles não conversam, eles não dão certo. Hoje mesmo eu estava ouvindo o pastor Luiz falando uma palavra sobre perdão, e ele usou um exemplo de 2 irmãos e um pai. Teve um problema no casamento, o pai matou a mãe e os 2 irmãos viu. E eles não conseguiram perdoar. E o pai foi tratado, o pai pagou o que tinha que pagar, e eles saíram, mudaram e deixaram aquilo para lá. Mas um certo tempo, o pastor Luiz estava falando que esses 2 irmãos foram para o encontro, entregaram as suas vidas para Jesus. E ali eles começaram a frequentar ali na vida da igreja. E um belo dia eles estão lá no culto. Quem que eles encontram lá? O pai deles estava lá. O pai dele também tinha convertido, tinha entregado a vida para Jesus.
E qual que foi a reação desses irmãos no primeiro momento? A pastora Luiz falou que eles se afastaram ali, né? Com aquela situação ali, ainda ficou meio impressionado. E foram lá para o outro lado. Mas e aí a palavra continuou, resumindo, no final do culto ali, eles saíram do outro lado que ele estava, na hora da ceia, e foi lá ceiar com o pai deles. Porque esses irmãos tomaram a decisão. O pai fez o que fez, tirou a vida da mãe deles, que era ali naquele momento o bem mais precioso que eles tinham. Mas eles decidiram se libertar. Muitas vezes nós estamos presos, aprisionados na nossa mente, no nosso coração magoado. E isso tem causado enfermidade na vida dos irmãos e tem destruído muitos lares, muitos casamentos. Às vezes você vê pessoas felizes, você vê pessoas na internet, casais se dando super bem, e aí do nada termina. E aí você vai checar, você vai averiguar, falta de perdão, uma traição, a pessoa xingava, a pessoa era ignorante, o marido, e isso vai se acumulando e vai virando uma amargura. E se você não voltar para a palavra, se você não for cheio do Espírito Santo, eu te falo com clareza, com certeza, você não consegue perdoar. Você não consegue perdoar se você não tem a presença do Espírito Santo dentro de você. Você precisa entender essa noite que o perdão de Deus custou caro. Jesus, Deus abriu mão do único filho dele para perdoar os pecados da humanidade. Você precisa entender o valor disso. Que o Espírito Santo nessa noite possa trazer a clareza, a revelação. Que você possa sair daqui hoje com a convicção. Custou muito caro Deus entregar o filho dele. O sacrifício de cruz custou caro Deus perdoar. Ou seja, perdoar é caro. Renunciar vai te custar caro, vai doer, vai abrir mão. E muitas vezes pedir perdão, perdoar alguém, você vai ser humilhado. Mas a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Por que a palavra de Deus diz isso? Porque o perdão muitas vezes é doloroso. Pensa na situação desses dois jovens que viu seu pai ali tirando a vida da sua mãe. Talvez se fosse qualquer um de nós aqui, não conseguiria perdoar. Mas naquele dia, eles decidiram liberar a vida do pai deles. Porque eles entenderam que o mesmo Deus, que se o Senhor foi capaz de te perdoar quando você ainda era pecador, por que você não pode perdoar o seu esposo? Por que você não pode perdoar o seu filho? Por que o filho não pode perdoar o seu pai? Decida hoje abrir mão do ego, da justiça própria, do orgulho ferido, que muitas vezes te faz uma pessoa triste, rancorosa. Você não consegue se dar bem com ninguém. Esse é um sinal muito forte que você ainda tem remoído coisas antigas. Decida passar hoje a ponte. Abandone as coisas passadas que ficou para trás. Abra mão hoje, irmãos. Se você quer viver uma vida transformada, um casamento abençoado, próspero, você precisa dar o primeiro passo. Você não pode ficar esperando o outro te perdoar. Você precisa liberar o perdão, mas também você precisa reconhecer quando você estiver errado e pedir perdão também. Essa deveria ser uma postura nossa. O perdão de Deus, ele é real na nossa vida. E se você não entender isso, você não vai viver o melhor de Deus. O perdão de Jesus não tem farsa.
Jesus não entregou a vida dele, morreu na cruz simplesmente por uma farsa. Ele deu tudo o que ele tinha por causa de você. E nessa noite o Senhor está te convidando. Se você tem alguma demanda com alguém, seja com o seu esposo, seja com a sua esposa, abra mão, renuncie. Jesus abriu mão por você. E se você está aqui hoje, foi porque você recebeu perdão. O perdão ele te cura, o perdão ele te sara, o perdão restaura alegria, felicidade no seu casamento, no meio da sua família. Quando você libera o perdão, a vida de Deus ela te transforma, ela te leva para um novo nível de vida. E você precisa crer que o Senhor Jesus é poderoso, através do Espírito Santo, para mudar o seu coração. Sabe, irmãos, o Senhor tem... muitas vezes me colocar nessa circunstância, nessa situação. Eu tenho tantas coisas, tantas demandas que o Senhor resolveu no meu coração. E hoje, quando eu estava meditando essa palavra, o Senhor estava falando comigo. Eu tinha uma demanda muito grande, irmãos, com meu pai. Eu não conseguia perdoar meu pai. E aí, comecei para a igreja. Pensei, agora vai mudar. Agora eu vou conseguir. E continuei encontrando com meu pai e ainda não conseguia perdoar ele. Mas um dia o Espírito Santo tocou meu coração. E que o Espírito Santo toca no seu coração nessa noite. E aí um dia nós estávamos sentados. E eu falava para o Senhor, se Ele não me pedir perdão, eu não vou perdoar. Eu não vou pedir perdão. Se Ele não falar comigo, eu não vou perdoar. E um dia eu tive que tomar atitude, conversar com Ele. Mas sabe, irmãos, quando eu conversei com meu pai, quando eu liberei ele, tirou um peso das minhas costas. Eu andava com um fardo pesado. Eu tinha pensamentos ruins sobre meu pai. Eu não conseguia perdoar meu pai. Mas um dia eu tive que abrir mão, abrir meu coração para o Senhor. E a nossa vida foi transformada. Nós não podemos aceitar esse engano na nossa vida, irmãos. O perdão não é para o outro que te ofendeu, não. O perdão é para você. Porque o perdão não libera o outro. Ele libera você. Talvez o outro te ofendeu, falou palavras caluniosas, te agrediu com palavrões, te ofendeu, te machucou. Talvez ele esqueceu. E você ficou guardando aí dentro de você. Mas o dia que você decidiu abrir o seu coração, liberar perdão, o Senhor restaurou a sua alma. Quando nós perdoamos, nós somos restaurados. Sabe, não precisa ficar lembrando. Você pode decidir mudar de vida, né? Tem tantas situações, irmãos, tantas histórias. O pastor Luiz contou a história de dois rapazes também conversando, falando sobre esposas. E o cara falou pro outro, nossa, minha esposa é muito histérica, ela fala demais, ela grita, ela não sei o quê. E aí o outro rapaz falou, a sua esposa é histérica? Pois é, a minha esposa não é histérica não, ela é histórica. Toda vez que nós brigamos, ela relembra de coisas passadas. Toda vez que nós discutimos, ela começa a contar as histórias e me lembrar quem eu era, da forma que eu vivia. Que você, esposa, não seja essa esposa histórica, mas que você conte aquilo que o Senhor tem feito na vida do seu marido. E os esposos, da mesma maneira, seja aquele que abençoe e guarda a vida da sua esposa. Não permita que pessoas falem mal do seu cônjuge. Não permita que a sua mente fique te pregando peças, te relembrando. Você parece uma enciclopédia, uma biblioteca, lembrando de coisas que o Senhor já pagou. Você não vai viver uma vida transformada quando você não entender o poder da cruz na sua vida. Você não vai passar para a próxima fase quando você não entender o preço que foi pago por você. Salmos 32:1. Bem-aventurado aquele que a transgressão é perdoada e cujo pecado é encoberto. Quando Deus te perdoa, a Bíblia diz que você é
bem-aventurado. Você é abençoado. As coisas começam a dar certo. Quando você decide viver uma vida constante de perdão, de renúncia, de pedir perdão, o Senhor te abençoa no seu lar. A sua casa é abençoada. A sua vida prospera. Sabe? O perdão não é justo, irmãos. O perdão é uma decisão. Porque se fosse justo, não seria perdão. O perdão às vezes dói. Pedir perdão, então, muitas vezes é complicado, não é, irmãos? Mas quando você decide, o perdão te cura. O perdão, ele tem o poder de te sarar. Nós não somos capazes de perdoar ninguém. Mas se você está em Jesus, Ele te capacita. O Espírito Santo te dá uma força sobrenatural para você conseguir perdoar e pedir perdão para o seu cônjuge. Sabe, deixa o Senhor te abençoar essa noite. Sabe, o perdão, ele te cura. Você precisa perdoar e pedir perdão, porque o perdão tem o poder de curar essas doenças que eu estava falando. Ele te cura. Ele te sara. Você não merece. A pessoa que te ofendeu não merece o perdão. Mas você precisa ter uma postura. Decidir. Muitas pessoas não conseguem perdoar. Muitos casamentos não dão certo porque não conseguem perdoar. Ao invés de você perdoar o seu cônjuge pelas ofensas, pelo que ele te fez, o que você está procurando muitas vezes é vingança. Você não abre mão. Você prefere estar na razão. Você prefere estar certo do que viver uma vida transformada. Você prefere ficar guardando aquela mágoa dentro de você, ao invés de liberar e deixar o Senhor mudar o seu coração, deixar o Senhor mudar a tua história. Você não pode confiar no seu julgamento. Todos nós pecamos, a Bíblia diz. Quem tem poder para julgar é só o Senhor. É só o Senhor que tem poder para julgar. É só o Senhor que tem poder para nos fortalecer, para nós perdoar as pessoas. Foi Ele que pagou o preço. A justiça não é sua. Não é você que vai fazer justiça com as próprias mãos. Mas Jesus é a nossa justiça. A justiça da sua vida, do seu relacionamento, ela está na cruz. Ela foi pregada na cruz. Ela está em Cristo Jesus. Jesus que liberou o perdão. Jesus quer te libertar nessa noite do rancor. Jesus quer te libertar da amargura. Ele quer mudar as circunstâncias da sua vida. Você quer ser abençoado pelo Senhor? Confesse primeiramente para Ele o seu pecado, que você precisa de perdão. Renuncie, abre mão e peça perdão se você tiver magoado alguém. Porque quando eu estou pregando essa palavra aqui, o Espírito Santo está falando com pessoas aqui, está falando com pessoas na live, pessoas que precisam liberar perdão. Pessoas que ainda não deu certo a vida dela, porque ela é rancorosa, porque ela está guardando a ferida antiga. Ao invés dela deixar o Senhor curar a ferida dela, ela está passando a agulha, está fincando a agulha na ferida dela, e isso cada vez mais está crescendo aí dentro dessa pessoa. Mas o Senhor Jesus quer te libertar nessa noite. O Senhor Jesus quer mudar a história da sua vida nessa noite. Jesus tem perdão para a sua vida. Saia do lugar que você está. Dá um passo, se posiciona que o Senhor vai mudar a sua história. Você precisa abrir mão do merecimento. O Senhor já entregou na cruz. Muitas vezes você não consegue se esquecer, não consegue perdoar. Mas eu quero te dizer que o perdão, irmãos, ele não é uma amnésia. Às vezes a pessoa te trai, você até pode perdoar, mas você não vai esquecer. Às vezes você vai lembrar, mas o perdão, quando você lembrar daquela circunstância, não vai te machucar mais. É como se
fosse uma ferida no seu corpo, ali, ela está te machucando. Mas você vai passando remédio, vai passando a palavra de Deus, vai se arrependendo, vai pedindo perdão, e aquela ferida vai sendo curada. E quando você lembra daquela ferida, talvez você olha para ela assim, você até lembra dela, mas ela não dói mais. Perdão, você precisa botar um ponto final hoje nas coisas passadas. Você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Você é filho amado do Deus Todo-Poderoso. Jesus te libertou. E se Ele não te condena, se Ele que é todo-poderoso, soberano, decidiu te perdoar, você precisa hoje abrir mão e perdoar alguém aí. Apague o registro de pecado. Apague o registro que você tem escrito aí hoje. Coloca lá no seu registro lá de lembrança, de amargura, de ferida. Coloca lá perdoado. Foi assim que Jesus fez com nós. Ele apagou a dívida e colocou perdoado. E quando ele olha no seu livro, lá no livro dele, lá da vida, no seu nome, lá está em branco. Está perdoado, está consumado. Abra mão. Abra o seu coração. Deixa o Senhor te levar a mudar a sua postura. Vários homens de Deus na Bíblia teve que perdoar. Passou por algumas circunstâncias. José teve que perdoar os seus irmãos para o propósito de Deus se cumprir na vida dele. Os irmãos conhecem a história, né, de José. Os irmãos de José vendeu ele como escravo. Mas José decidiu perdoar, porque José reconheceu que Deus tinha um propósito na vida dele. Se Deus tem um propósito na sua vida, você precisa abrir mão da sua justiça própria. Você precisa renunciar às coisas velhas. Jesus quer te libertar nessa noite, irmãos. O Senhor quer te curar nessa noite. Ana, que era mãe do profeta Samuel, perdoou as provocações de quem? Da outra esposa. Por quê, irmãos? Porque ela confiava no Senhor. Porque Deus tinha uma promessa na vida de Ana. Davi teve que pedir perdão para o Senhor pelo relacionamento extraconjugal dele, né, irmãos? Com Batseba. Ou seja, tem muitas coisas que na Bíblia que fala sobre perdão. E é extensa. A gente pode falar aqui de várias e várias pessoas, personagens bíblicos que tiveram por algum momento da sua vida que perdoar, mas também tiveram que se arrepender e pedir perdão. Você precisa confessar para o Senhor hoje. Muitas vezes você fala que perdoa da boca para fora, mas aí dentro de você tem raiva, tem ódio pelo que a pessoa te fez. E muitas pessoas, eu vou te falar nessa noite, irmãos, que tem raiva de Deus. Tem muitos irmãos que têm raiva do Senhor e se desviaram porque culpa o Senhor, culpa a Deus pelo que ele está passando. Por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Você precisa confessar com o Senhor. Se você tem uma demanda com Deus, você precisa falar, abrir o seu coração para o Senhor. Porque talvez isso está sendo um empecilho, está te travando de você perdoar e liberar perdão na vida das pessoas. E isso pode estar te prendendo de você viver uma vida abençoada. Você precisa voltar seu coração para a palavra. E nós temos aqui compartilhado a palavra esses dias, irmãos. Tem sido a experiência que o Senhor tem enchido nosso coração. Muitas vezes nós não reconhecemos o poder da palavra. Mas a palavra, ela transmite graça. Nós temos falado aqui sobre casamento, sobre perdão, sobre cura, sobre bênçãos, sobre abrir mão, renunciar ao mundo. E hoje, nessa noite, o Senhor está te falando, você precisa perdoar. Como é que eu perdoo? Sendo cheio da palavra de Deus. Sendo cheio do Espírito Santo.
confessando a palavra continuamente. O pastor tem falado aqui, eu tenho observado. A palavra não é só você ouvir aqui. Entrar aqui e sair do outro lado, não. Você precisa viver uma experiência da palavra. A palavra de Deus, ela tem que tocar no seu coração. E você precisa ser cheio dessa palavra. Senão você não consegue transmitir graça na vida das pessoas. Você não consegue ser generoso. Você não consegue renunciar, abrir mão do seu ego. Você não consegue mudar. O seu estilo de vida precisa mudar hoje. A sua mentalidade só muda pela renovação da sua mente, através da palavra. Se você tiver a mente renovada, o Espírito Santo vai te capacitar a mudar a sua rota, a perdoar, a abrir mão, a ser liberto. Se você está preso, travado, nas algemas, nas cadeias da falta de perdão, o Espírito Santo vai te libertar hoje. O Espírito Santo vai mudar isso hoje. Não permita casais, sabe, viver na amargura. Eu já fiquei dia sem falar com a minha esposa, emburrado, achando que era o dono da razão. Mas hoje, ela está aqui, você pode perguntar para ela. O nosso problema não passa para o dia de amanhã, irmãos. Nós resolvemos hoje. Nós roda a noite, conversando, discutindo, falando, até alguém abrir mão. Até alguém reconhecer. Se você tem disposição para abrir mão do seu ego e colocar a justiça de Deus no seu casamento, eu posso te falar que seu casamento nunca mais vai ser o mesmo. Se até que seu casamento foi um casamento de derrota, se até que seu casamento foi frustrado, se você já perdeu o amor, se você não consegue mais perdoar, se você está junto com o seu cônjuge ali, só jogando palavra no vento um para o outro ali, tratando a pessoa com rispidez, tratando o seu cônjuge com indiferença, hoje o Senhor vai mudar essa história da sua vida, amém? Jesus vai mudar, irmãos, essa história da sua vida. O perdão é algo que vem para resolver. O perdão, ele vai te absorver da condenação. O perdão, irmão, é para nós. O perdão, muitas vezes, é um erro que você cometeu. Você precisa reconhecer, irmãos. Você precisa mudar essa rota. Você precisa hoje decidir resolver essa situação. Não deixa para depois, não. Porque se você deixa passar, o rancor vai tomar conta de você. E você vai começar a ficar duro. Você já não consegue mais se arrepender. Porque se você não abre mão, se você não ouve o que a palavra de Deus está te dizendo essa noite, o diabo, ele fala também na sua mente. Decida hoje ouvir a voz de Deus e liberar perdão para as pessoas, para o seu esposo, para a sua esposa. E aqui nós temos algumas palavras, irmãos, algumas confissões que você pode fazer no seu dia a dia. Você precisa orar pelo seu cônjuge. Você precisa pedir a direção do Espírito Santo. Quando você não ora, você toma as decisões, o que você enxerga? Só a falha do outro. Você só consegue ver e apontar o que foi feito para você. Mas quando você pede a direção do Espírito, ele te mostra que muitas vezes não é só o outro que está errado. Você também está errado. Você também precisa abrir mão. Você precisa também voltar e se arrepender. Ore pela sua esposa, marido. Ore, pede a Deus para quebrar a mágoa. Pede a Deus para te dar um casamento santo. E se você tem alguma coisa para resolver, resolva. Ore com ela, peça perdão para sua esposa. Muitas vezes os homens, têm mais dificuldade para pedir perdão. Tem algumas irmãs também que é dura, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Mas tem uma certa dificuldade. Tem muitos homens aí fora, o mundo prega o quê? Machismo, né? Não arrepende. A esposa que tem que se humilhar. E muitas vezes a esposa não faz isso também. E quando um não abre mão, o perdão é assim, irmãos. Ó, alguém tem que sofrer o dano. Essa é a realidade.
alguém vai ter que sofrer o dano. Alguém vai ter que se humilhar. Peça desculpa. Quando tiver um problema, decida perdoar. Perdoe rápido. Abre mão rápido. Porque você não vai dar espaço nem brecha para o inimigo agir no seu casamento, agir nos seus relacionamentos. O Senhor quer te abençoar. Tenha convicção do perdão. Quando mais nós perdoamos, mais nós percebemos o amor de Deus. Você só consegue perdoar quando você tem clareza o quanto você foi perdoado por Deus. O Senhor tem perdão disponível para a sua vida todos os dias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Faça do perdão na sua vida um estilo de vida. Mude essa ideia que você perdoou hoje, você não pode perdoar amanhã. A nossa vida é uma vida de renúncia. Porque não é sobre mim, é sobre Cristo. Coloque o Senhor no meio do seu casamento. Deixa Jesus te abençoar. Sabe, ter a convicção do perdão de Deus sobre a sua vida, sobre o seu cônjuge. Não fique lembrando, quando você perdoar, perdoe de verdade. Esqueça. Muda a fase. Ressignifica. Muda a rota. Muitas pessoas perdoam, mas vira, volta, ela volta lá de novo. Cutuca na ferida. Isso não é perdoar. Quando você perdoa, você decide sofrer o dano. E a única esperança nossa é essa. É mudar o foco. É ao invés de ficar olhando o problema que o outro me causou, eu olhar para dentro de mim e ver que eu sou pecador. E ver que eu erro. E ver que Jesus poderia muito bem não me perdoar. Mas Ele decidiu me perdoar. É só assim que a sua vida vai ser transformada. É só assim que a sua vida vai ser mudada. Nós necessitamos de perdão, irmão. Nós necessitamos. Você precisa ter revelação do amor de Deus, do sacrifício de Cristo na sua vida. O perdão é uma força poderosa para transformar o nosso coração e a nossa vida. Perdoar é um processo doloroso, mas é a única forma de você ser liberto. Sabe, deixa o Senhor nesses dias te abençoar. Jesus levou o seu pecado, te perdoou e se apresentou para você como seu advogado, para defender as suas causas. Enquanto o mundo te condena, enquanto as pessoas não conseguem te perdoar, te liberar, Jesus, Ele se coloca na sua frente, porque Ele decidiu te perdoar para que você tivesse uma vida feliz. E hoje, eu quero te pedir, você está assistindo esse culto, perdoe o seu cônjuge, perdoe a sua esposa. Jesus levou todo o seu fardo. Os seus pecados foram cancelados na cruz. E hoje Ele liberou graciosamente o perdão sobre a sua vida. Você crê? Amém? Se coloque de pé onde você está, o pastor. Vou passar para o pastor aqui agora. E eu espero que você, o Espírito Santo, possa falar com você. Que você seja ricamente abençoado. Amém, irmãos? Feche seus olhos, irmãos. Vamos orar nessa noite. Deixa o Senhor ministrar no seu coração. Deixa o Senhor ministrar essa palavra. Quem é que não precisa perdoar? É Jesus. Ele teve que sofrer o dano para que você pudesse ter uma vida abundante. Ele teve que se humilhar. Ele teve que descer a posição mais baixa para perdoar você, para me perdoar. Hoje é a noite de perdão. Talvez tenha uma mágoa que está consumindo a sua vida. Talvez tenha um rancor, um ódio, uma raiva. Talvez nós estamos orando pela família, talvez é pelo seu pai, talvez é pela sua mãe. Talvez essa raiva, esse ódio que você tem do seu cônjuge, algo que ele fez com você, algo que aconteceu.
E enquanto você não perdoa, quando você não decide abrir mão dessa mágoa, o ódio, a mágoa, o ressentimento, é porta aberta para o diabo. É o alimento do demônio. O demônio, ele se alimenta do ódio. O ódio é do diabo. Então por isso você não deve carregar isso, mas liberar. O Senhor liberou esse canal de vida que é o perdão. O perdão é para nós. Pessoas que vão dizer, não, só Deus pode perdoar. Não, Ele que não deveria perdoar, porque Ele é justo, Ele é santo. O padrão de santidade dele é elevado. Ele não tinha que nos perdoar, porque nós somos pecadores. Mas Ele decidiu nos perdoar. O perdão é para pecadores como nós, que perdoamos. Por isso que fala, tem que perdoar uns aos outros, assim como eu vos perdoei. Então hoje é noite de você perdoar. Hoje é noite de você abrir mão. Pastor, mas ele fez mal demais a mim. Pois é. Deixa o Senhor trabalhar a seu favor. Deixa Ele trabalhar na sua causa. Quando você não perdoa, o Senhor não trabalha. Sua vida fica empatada. Você fica impedido de avançar, impedido de crescer, impedido de desfrutar. Porque o perdão trava a sua vida. A falta de perdão trava a sua vida. Mas quando você perdoa, o canal é liberado. O rio flui. A vida de Deus flui na sua vida. As respostas vêm. O milagre vem. Sabe? Aquilo que você está esperando na sua vida vem. Quando você decide perdoar. Queria que você fechasse seus olhos. Vamos cantar uma canção agora. Quando você canta essa canção, você vai falar com o Senhor. E o Senhor vai falar com você nessa noite. Abra seu coração. Deixe seu coração livre, leve. O Espírito Santo ministrar no seu coração. Vamos cantar essa canção. Oh, Espírito Santo de Deus. Vem nessa noite. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Fala com o Senhor Jesus isso nessa noite. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Por quê? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Já não quero Deixa eu te ser dar ousadia para perdoar. igual. Coração sensível para perdoar. Renova, Senhor, renova a nossa vida. Senhor Renova a nossa mente. Jesus. Oh, Põe Espírito em de Deus. mim teu coração. Traz corações quebrantados nessa noite. Porque tudo que há dentro de mim Você necessita. Fala para ele. necessita ser Precisa ser mudado mudado, no seu coração, na Senhor. sua vida. Porque tudo Deixa que ele mudar há nessa noite. dentro do meu Oh, coração rebalar, você canta, rebalar. necessita Oh, Espírito mais Santo de de ti. Oh, Espírito Santo de Deus. Porque Vem, Espírito Santo. tudo que há Vem quebrantando os corações. Vem dentro desfazendo a de mágoa, o mim ressentimento, o orgulho, o ego. Oh, Deus, o egoísmo. necessita Mas ser traz corações quebrantados diante do mudado, Senhor. Corações Senhor. sensíveis. Porque Cheio do teu Espírito pra tudo que perdoar. há dentro do meu Oh, Espírito Santo de Deus. coração Peça para o Senhor, se você tem alguma situação. Fala, Senhor, me dá essa ousadia para perdoar. Eu não quero sentir, eu só quero receber o Senhor. Eu só quero receber do Senhor a vida.
Eu quero receber do Senhor algo grande. E esse falta de perdão está me impedindo de avançar. Libera isso no meu coração, libera na minha mente. Que eu possa ter algo do Senhor. Que seja quebrado todo o ego, todo o orgulho da minha vida. Que eu possa me humilhar, mas eu possa receber vida do Senhor através do perdão. A vida do Senhor flui na minha vida. A vida do Senhor flui no meu coração. O ressentimento, a dor, a mágoa, o ódio, a raiva, a raiz da amargura, que me deixa abatido, entristecido, vai ser quebrado hoje. Vai ser quebrado. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração nessa noite. Nós vamos orar. Nesse momento, você vai deixar o Senhor liberar o seu coração. Não seja alguém insensível. Não seja alguém orgulhoso demais, a ponto de dizer, eu não tenho que perdoar ninguém, eu não tenho nada contra ninguém. Pessoas orgulhosas não recebem. Todos nós temos que perdoar alguém. Talvez tenha alguma coisa. Talvez é na vida do seu pai. Talvez seu pai já faleceu, já morreu. Mas você guarda essa mágoa até hoje. Esse sentimento, algo que ele não tratou com você. Algo que ele fez de mal com você, que ele não resolveu na sua vida. E você guarda essa mágoa. Você precisa liberar hoje o seu coração. Libera a sua vida. Talvez seu pai, sua mãe já partiu. Mas você não resolveu isso com ele em vida. Mas hoje você pode resolver, pedir perdão. Talvez esse problema é com seu cônjuge, seu esposo, a sua esposa. Você foi ferida, foi ferido de uma maneira tão forte, tão bruta. E você, o tempo passou, os dias passou. Você conseguiu levar a vida novamente. Mas você não liberou perdão. Toda vez que você lembra dessa situação, você fica magoado, você sente dor, você sente tristeza. Hoje é dia de você liberar isso na sua vida. Fecha a porta. Fecha as portas da sua vida para o inimigo. Fecha a porta da sua vida para acusação, para condenação. Fecha a porta da sua vida para o diabo agir. Fecha as portas para o ladrão que rouba a sua paz. O ladrão que rouba a sua alegria. A comunhão na sua casa, a comunhão com seus pais, a comunhão com seu cônjuge, a comunhão com seus filhos. Também você precisa perdoar o seu filho. Mas hoje você pode liberar isso. Hoje o culto é um culto de perdão. Se essa pessoa está longe, não está aqui, e você pode ligar para ela hoje. Você pode ligar até aqui mesmo, nesse momento, falar, fulano, eu te perdoo. Você precisa dar nome para essa pessoa. Você precisa falar o nome dessa pessoa. Fulano, Joaquim, Raimundo, Pedro, José, Ribamar, eu te perdoo hoje por aquela palavra que você me falou. Eu te perdoo hoje porque ele disse, você me abandonou. Eu te perdoo hoje porque naquele dia você me feriu com uma palavra. Você me feriu com uma situação. Você me feriu com as suas atitudes. Eu te perdoo hoje. Mas talvez esse mal é você que causou alguém. Hoje você pode também liberar perdão na vida dela. Talvez é algo que você cometeu com alguém. E hoje você pode pedir perdão para ela também. Nós ferimos, mas também somos feridos. E hoje é um culto onde você pode pedir perdão, mas também liberar perdão na vida de alguém. Vamos fechar fecha seus olhos agora. É um momento só você e Deus e essa pessoa. O Rafael vai tocar uma canção. Se for possível, aquelas águas purificadoras. Não sei se é possível. E quando ele estiver cantando, você vai ter liberdade de orar, de liberar perdão hoje. Falar o nome dessa pessoa que feriu você, que está aí causando mágoa no seu coração, ódio, choro, noites, talvez sem dormir. Você vai liberar perdão na vida dela. Fala, eu te perdoo hoje. Eu te perdoo a mágoa. Eu te perdoo aquela palavra, o abandono. Eu te perdoo a sua atitude comigo. Eu te perdoo. Hoje eu perdoo você.
E se tem alguém que você tem que pedir, você vai falar para essa pessoa: fulano, eu te perdoo, me perdoa hoje. Me perdoa porque eu te fiz mal, te feri com palavras, com atitudes. Hoje é o de você sair daqui leve. Vai deixar o fardo pesado da falta de perdão, do ódio, do ressentimento para trás. E vai viver uma nova vida em Cristo. Com um fardo leve, um fardo suave que vem do Senhor para a sua vida. Um renovo, um óleo precioso que vem do Senhor para você. E esse óleo, ele passa no seu coração, curando as feridas do seu coração. Não é essa pessoa que te magoou que vai curar você, mas é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo que vem com bálsamo, sarando o seu coração, sarando a mágoa, sarando as feridas que causou por essa pessoa. Nessa noite, libera o perdão. Começa a orar então, liberando perdão para essa pessoa. Se for seu cônjuge que está aqui, você vai pedir perdão para ele. Se ele está aqui, se é seu esposo, sua esposa, você vai abraçar e vai liberar perdão. Pede perdão, libere perdão. Vou deixar você fazer isso, é um momento seu e do Senhor. Mas não sai daqui com mágoa. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Vai liberando. Vai tirando os entulhos de dentro de você. Deixa a água do Espírito Santo limpar. Deixa o rio de vida passar em você hoje. Deixa a água do perdão passar no seu coração hoje. Oh, Espírito de Deus! Como terra seca, assim é minha para perdoar os nossos cônjuges, preciso para perdoar as pessoas que nos feriram, para liberar perdão hoje. Mas também, ó Deus, para pedir perdão para aqueles que nós ferimos, não posso viver, para aqueles que nós abandonamos, não vale a pena para aqueles que nós xingamos, resistir, para aqueles que nós atacamos com palavras duras. Escuta o meu clamor, Vai, meu irmão, pedindo perdão. Vai liberando perdão hoje. Deixa a água do Espírito limpar você. Limpar seu coração. Seu coração é para ser cheio do Espírito, cheio de Deus, cheio da presença. Não carrega mágoa no seu coração. Seu coração dá lugar para mágoa. Seu coração dá lugar para o ressentimento. Seu coração dá lugar para o medo. Dá lugar para o ódio. Para a raiz da amargura. Para a raiva. Para a tristeza. Seu coração é lugar do Senhor Jesus viver. É o lugar dele habitar, dele encher com vida. Ele encher com alegria, com renovo. Oh, Senhor Jesus, vem nessa noite. Vem nessa noite, vem quebrando a mágoa, vem quebrando os espíritos malignos que tem agido, assim tenho que tem trazido a seta da condenação, seta da mágoa, do ressentimento, como terra seca, da raiva. Assim é minha. Quebra hoje em nome de Jesus. Preciso Quebra hoje em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Distante de ti, Senhor. Fale o nome da pessoa que te abandonou. Fale o nome da pessoa que te magoou. Fale o nome da pessoa que te feriu. De alguma maneira. Talvez essa mágoa porque ela te mentiu para você. Ela mentiu. Ela te enganou. Mas libere perdão hoje. Preciso de ti. Decida perdoar hoje, meu irmão, minha irmã. Decida perdoar seus pais. E as lutas perdoa você mesmo. Tentando me talvez você tenha sido duro com você mesmo. Você tem se culpado. Você não consegue se alegrar porque você tem culpado a si próprio. Mas hoje libera perdão na sua vida. Porque o Senhor já te perdoou. Ele já sarou seus pecados. Libere perdão sobre você. Você tem se sentido culpado pelos problemas da sua vida, pelos problemas do seu casamento, da sua família.
Mas libere perdão para você hoje mesmo. Libere perdão para si mesmo. Porque o Senhor já te perdoou. Se você tem raiva de Deus, você acha que Deus não te acolheu no dia mal, você acha que Deus não te ajudou no dia da crise, você acha que Deus não te abençoou no dia que você estava mal, com um problema no seu casamento. Hoje é dia de você aceitar o perdão do Senhor na sua vida e liberar perdão, porque Ele é seu Pai, Ele só tem coisas boas para você. Deixa o rio de vida passar no seu coração hoje. Deixa o rio de vida passar na sua vida, limpando você, limpando toda mágoa, limpando todo entulho, toda mancha, todo impedimento de você ser feliz. Deixa para trás hoje todo impedimento. O Senhor tem uma vida feliz para você. O Senhor tem uma vida abundante para você. O Senhor tem perdão liberado para você. Abundante, perdão total. Para que você possa perdoar essa pessoa também. Perdoe hoje. Hoje é dia de perdão na sua vida. Hoje é dia de perdão na sua casa. Hoje é dia de salvação na sua vida. Hoje é dia de salvação na sua família. Seja salvo. Seja salvo do orgulho. Seja salvo do ódio, do ressentimento, de uma vida infeliz. Seja salvo hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Jesus. Deixa eu trazer alívio na sua vida hoje. Hoje é dia de alívio. Hoje é dia de um novo amanhecer na sua vida. A noite escura, ela pode durar uma noite. A escuridão pode durar uma noite. Mas a palavra do Senhor fala que pela manhã o sol nasce. E hoje pode ser o nascer do sol para a sua vida. O nascer do sol para um dia feliz, para uma vida feliz. Algo que é transformador na sua vida. O perdão. O perdão transforma você. O perdão te torna leve. Quebra os elos do passado. Tira o fardo pesado. O entulho. Você não suporta entulho na sua casa. Quando tem lixo, quando tem entulho, sujeira, barro, você limpa. Mas muitas vezes nós deixamos o entulho no nosso coração, o ressentimento, a mágoa, a amargura. Talvez você é consumido por algo que você causou em alguém. E você fica lembrando disso, eu causei mal a alguém. Eu causei mal àquela pessoa. O que eu faço agora? Pede perdão. Pede perdão para ela. Pede perdão. E se perdoe. Perdoe você mesmo. Você vai ver coisas novas acontecer na sua vida. Uma terra estéril, sem adubo, seca, ela não pode produzir nada. Mas quando tem um adubo naquela terra, a umidade que vem pela água, aquela terra ela pode produzir muitas coisas. E a água do Espírito Santo está passando na sua vida. Está enchendo seu coração de uma água nova. Seu coração está sendo hoje uma terra fértil para produzir muitas coisas boas de Deus na sua vida. Amém? 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 Pode trazer a ceia para nós cearmos. A ceia, ela fala do perdão do Senhor na nossa vida. A ceia aponta para homens e mulheres cheias de ofensa. A palavra fala que nós estávamos cheios de iniquidade, cheios de pecado, maldade. E o Senhor Jesus, a maneira de nos perdoar era se humilhar. E qual que era essa humilhação? Era descer ao ponto mais baixo. Morrer pendurado numa cruz. Não tinha uma morte mais terrível do que essa. Não tinha uma humilhação mais terrível naquela época do que essa. Morrer na cruz. Essa pessoa se tornava maldito. Maldito. O homem que era pendurado numa cruz, a posição dele era de maldito. E Jesus se tornou maldito no nosso lugar para nos dar perdão. Para nos dar salvação. Quando você perdoa, você está se humilhando, você está se entregando.
Sabe, o diabo quer dizer que você não tem que perdoar, porque o diabo ele quer ficar agindo na sua vida através dessa mágoa, desse ressentimento, dessa falta de perdão. Não é que essa pessoa que você perdoou, ele mudou. Talvez tenha mudado, como o Jonathan mostrou aqui o resultado de um pai que matou a mãe, e os filhos viram ele matar a mãe dele. Mas anos depois, eles se encontraram aonde? Dentro de um lugar desse. E agora, um estava de um lado, os filhos, há anos que não fala com o pai, olha para o lado e vê seu pai pegando na ceia. Naquele dia ele estava ceando. E os filhos viram o pai pegando a ceia do perdão, o sacrifício do perdão. E aqueles dois rapazes, que agora já eram rapazes, homens, ele olha ao seu pai, e eles também se veem na mesma situação do pai deles. E eles decidem, assim como eles foram perdoados pelo Senhor Jesus, e viu seu pai, que seu pai também tinha sido perdoado pelo Senhor Jesus, eles estavam agora debaixo da mesma aliança, do mesmo sacrifício. E ele saiu de lá e foram até o seu pai, para externar esse perdão. Externou o perdão, cearam junto, e a vida deles nunca mais foram a mesma. Irmãos, não tem como mudar o que aquele pai fez. Não tem como trazer de volta aquela mãe, aquela mulher. Não tem como mudar a situação daquele homem. Mas uma coisa tem jeito: é de seguir para frente. Eles podem botar uma pedra no passado, como Deus fala que colocou na sua vida, que Ele pegou seus pecados e jogou no mar do esquecimento, e decidiu nunca mais lembrar deles. Você também pode botar uma pedra no seu passado, no passado dessa pessoa, e seguir sua vida para frente. Se é seu marido, põe uma pedra e segue amando o seu marido. Se é sua esposa, coloca uma pedra hoje. Joga essa mágoa, esse pecado dele, aquilo que ele te causou, no mar do esquecimento. E segue para frente, amando a sua esposa, amando o seu esposo, amando os seus filhos, amando os seus pais. Será que a sua vida tem muita vida pela frente? E o sangue de Jesus te leva a viver isso. Pega o seu pão. Fala comigo. Senhor Jesus, esse pão é o seu corpo que foi colocado sobre o madeiro, no meu lugar. O Senhor levou os meus pecados, as minhas iniquidades, a minha maldade, a ofensa que estava sobre mim. O Senhor levou sobre a cruz. O Senhor se tornou maldito no meu lugar, para que eu fosse perdoado de todos os meus pecados. Hoje eu sou livre do pecado, porque o Senhor levou os meus pecados e me perdoou. Eu sou totalmente perdoado. Quando meu pai olha para mim, ele me vê um homem, uma mulher perdoado, totalmente limpo, santo, justo, porque Jesus me perdoou. Pega o seu cálice. Senhor Jesus, esse é teu sangue que me lavou dos meus pecados. Senhor Jesus, assim como o Senhor me limpou, me perdoou, que nessa noite eu também possa perdoar aqueles que me ofenderam, que me abandonou, que foi grosso, rude, violento para comigo. Que eu possa ter um coração perdoador, porque o seu sangue está sobre a minha vida, o sangue do perdão. E assim como o Senhor é, eu sou nesse mundo. Se o Senhor me perdoou, sendo santo, justo, sem pecado, eu também posso perdoar aqueles que me ofenderam, porque eu sou como o Senhor. Tenho um coração transformado, pronto
para perdoar e seguir a minha vida, uma vida feliz, abundante, plena da sua presença. Hoje eu decido lançar fora do meu coração o ressentimento, a mágoa, a raiva, a tristeza causada por uma pessoa. Senhor Jesus, sara o meu coração, sara as feridas do meu coração. Nessa noite, que eu receba do Senhor renovo, cura no meu coração ao participar dessa ceia, em nome de Jesus. Pode participar da ceia agora. E receba cura do Senhor nas suas emoções, no seu coração, em nome de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos dizer todo mundo junto, somos livres. Eu sou livre. Livre da ofensa, Eu sou da raiva, do livre. ressentimento, da amargura. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Feito isso, nós estamos encerrados hoje. Amanhã nós estaremos aqui novamente às 7h30. No sábado nós estaremos aqui com o jantar da família às 7 horas para a glória do Senhor Jesus. Prepare o seu prato, a sua família e venha estar conosco em nome de Jesus. Amém? Que isso? Vamos orar por uma criança, irmãos, está na UTI. Esse dia nós oramos aqui por uma irmã, que era esposa do irmão Joel. Ficou 14 dias na UTI. Ontem, nós fomos visitar ela aqui já em Porá. Ela ficou na UTI aqui em Porá. Daqui foi para Neurópolis, na UTI, no hospital, modelo que tem lá. Ficou 14 dias. E os médicos esperavam que ela recuperaria. Estava com todos os pulmões comprometidos. Estava esperando a morte. A família estava esperando a morte. E nós oramos aqui. E muitos irmãos oraram aqui na cidade de Porá por ela. E o Senhor fez um milagre. Ontem fui visitar ela à noite. E quando eu vi ela vindo, nem imaginei que era aquela mulher que eu vi na UTI aqui em Porá. Parece que nunca esteve doente. Porque o Senhor fez um grande milagre na vida dela. E eles estavam felizes. Né? O Senhor Ele ouve a oração do justo. A nossa oração é eficaz. Então vamos orar pelo Keyson, que está na UTI, uma criança que está na UTI. O Senhor tem poder de colocar a mão dele lá, naquela UTI. Seu braço forte, que está estendido para abençoar o Keyson. Pai, nós oramos nessa noite pelo Keyson. E ministramos cura, vida de Deus, poder de Deus, poder que levanta o enfermo, poder que levanta o morto. Pai, nós chamamos a existência agora. O Keyson, a cura na vida dele. Salva ele da enfermidade, salva da morte. Em nome de Jesus, que ele seja curado agora. Que o teu braço, a tua mão, Senhor, toque no Keyson agora. Lá naquela UTI. Que ele possa sair dali e testemunhar. Sua família possa testemunhar o milagre do Senhor na vida do Keyson. Todo espírito de morte, de enfermidade, de doença, nós te repreendemos na vida do Keyson. Sai, em nome de Jesus. Seja curado agora, Keyson. Receba a cura do Senhor. Receba o milagre na sua vida, Keyson. Levanta desse leito agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai ser assim na vida dele em nome de Jesus. Estamos encerrados. Deus abençoe você.